Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 29 de agosto, sexta-feira, da 21ª semana do Tempo Comum. Celebramos também hoje o martírio de São João Batista. João sela sua missão de precursor e de último dos profetas com o martírio. Herodes Antipas, depois de aprisioná-lo na fortaleza de Maqueronte, ao leste do Mar Morto, mandou degolá-lo. João é o amigo que exulta de alegria ao ouvir a voz de Cristo, esposo da Igreja, e se eclipsa perante ele sol de justiça. Esta é a minha alegria que se completa. É preciso que ele cresça e eu diminua. Na sua escola formaram-se alguns dos primeiros discípulos do Senhor, e desde o século V, no dia 29 de agosto, celebrava-se em Jerusalém uma memória do precursor do Senhor. Seu nome encontra-se no cânon romano. Quero falar de vossa lei perante os reis, e darei meu testemunho sem temor. Muito me alegro com os vossos mandamentos que eu amo tanto mais que tudo. Também, aqui na nossa Diocese de Sobral, nós celebramos hoje de forma muito festiva os 10 anos da presença de Dom Vasconcelos, o nosso bispo diocesano entre nós, como nosso bispo e nosso pastor. Toda a nossa diocese, as paróquias, os organismos, as pastorais, os movimentos, todos os setores ligados à nossa igreja diocesana, igreja particular, rendem graças a Deus por esse pastor que o Senhor nos enviou e que permanece entre nós como aquele que vai nos orientando, nos apacentando. A Dom Vasconcelos, a nossa gratidão sincera por tudo aquilo que o Senhor tem sido em nossa vida e em nossa igreja diocesana. Muito obrigado pelos seus esforços, pelos seus sacrifícios e também pelos seus martírios que passa conosco aqui servindo a Cristo na pessoa de cada irmão, na sua igreja, portanto. Deus sabe do seu coração, da sua intensidade de amar e de ser servo do Senhor, e nós reconhecemos isso. Muito obrigado. E se por acaso, na nossa inércia humana, fomos em algum momento motivo de sofrimento para o Senhor, que o Senhor nos conceda também o seu perdão. A sua presença nos enche de alegria e gratidão. Muito obrigado. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia festivo, dia de alegria, dia de gratidão, dia do Sagrado Coração de Jesus, dia do martírio de São João Batista e também dia de júbilo pela presença do nosso bispo entre nós, nós celebramos então com grande alegria a presença do Senhor entre nós. Porque celebrando hoje nessa liturgia a memória do martírio de São João Batista, podemos então pedir a sua intercessão, ele que é o precursor, para sermos sustentados em nossas maiores esperanças e consolidar em nossas aflições aquilo que provém do Senhor em nossa vida. Fé, confiança e humildade. Que o Senhor entre nós nos ajude a fazer com que a sua providência alcance a todos os irmãos e irmãs. E a liturgia da palavra dessa sexta-feira é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículo de 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino.
Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um dos soldados fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, São João Batista foi precursor de Jesus, tanto em seu nascimento quanto em sua morte. Foi ele quem vibrou de alegria no seio de sua mãe, Isabel, com a visita de Cristo ainda no ventre materno de Maria. Apontou o Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preparou os corações das pessoas para acolher o Salvador. E preparou alguns homens que, posteriormente, seriam discípulos de Jesus. João Batista, segundo o próprio Senhor, foi o maior entre aqueles que nasceram de mulher. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir do profeta Jeremias, ao dizer da missão do profeta, associa com a de João, o último dos profetas do Antigo Testamento. O Batista, em seu martírio, já antecipa o destino do Cristo. O filho de Isabel e Zacarias se tornam testemunha da verdade e da lei do Senhor diante dos poderosos do seu tempo. Por isso, sua morte, por decapitação, testemunha a verdade e a autenticidade do seu anúncio e da sua missão. O sepulcro de João é diferente daquele que será o de Jesus, pois do sepulcro do Filho de Deus manifestar-se-á a ressurreição. Hoje, então, nesse dia em que nós celebramos o martírio de João, louvemos a Deus pelo seu testemunho e aprendamos também com ele a testemunhar a nossa vida de fé. Também, por outro lado, convidamos e motivamos a todos os nossos irmãos da nossa diocese a participarem hoje às 18 horas da Santa Missa na Igreja Catedral pelos 10 anos de nosso Bispo Dom Vasconcelos entre nós. Tenhamos então um dia abençoado, um dia festivo. Até amanhã, se Deus quiser.